Bilionário grego confirma negociações para comprar o Vasco. Mas o que precisa? O Vasco já será vendido? Já terá participação do Marinacks nesta janela de transferências? Eu vou explicar para vocês porque, olha, não é um caminho fácil e o Vasco ainda terá que percorrer muito e trilhar muitas coisas para poder confirmar essa venda ao Marinacks. Vou te explicar o que é que falta e o que acontece para que esse processo seja concluído. Também vamos falar sobre a venda de Ryan. Tem time europeu que chegou forte pelo jogador e a arbitragem para o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E antes de trazer as informações sobre Marinacks, sobre Ryan, falar aqui sobre o jogo da próxima quarta-feira, às 19 horas em São Januário. Já tem a arbitragem definida, o Davi Oliveira Lacerda será o árbitro de Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco, que já está aí garantido na Série A, o Atlético Mineiro precisa só de mais uma pontuação, né? Mais um pontinho aí para poder se classificar e continuar na Série A do Brasileirão. O nosso Vasco para garantir de vez a vaga na Copa Sul-Americana. E o Davi Oliveira será o árbitro dessa partida. Davi, que é um dos nomes da nova geração, né, do futebol brasileiro, da arbitragem brasileira, e chega aí para apitar Vasco e Atlético Mineiro. Só para situar o torcedor, Davi já apitou 2 jogos do Vasco esse ano, São Paulo e Vasco, Corinthians e Vasco. E agora apita aí Atlético Mineiro e Vasco da Gama. E vamos falar de Marinacks. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Ryan. Vamos falar de Marinacks, porque hoje o Hobby do Sky Sports trouxe a reportagem completa sobre o Marinacks. E ele revelou qual o clube que ele está negociando. Isso não sou eu, Léo, que estou falando. Inclusive, vou tirar aqui a imagem do Marinacks da tela. Não sou eu, Léo, que estou falando não, viu? É o Marinacks que falou. Porque a gente tem muita responsabilidade quando a gente traz alguma coisa aqui. E aí muita gente quer saber, né? Primeiro, as pessoas que já estão achando que 2025 a gente vai começar com o bilionário. O bilionário vai fazer a janela de transferências do Vasco. Não vai. Essa primeira janela de transferências ela será feita pelo Pedrinho e por toda a estrutura da atual SAF do Vasco. O Marinacks não participará. Segundo, o Vasco vai ser vendido logo no início de janeiro? Não. Isso não acontecerá. Por que isso não acontecerá, gente? Porque existe vários trâmites burocráticos a se cumprir. Primeiro, a definição da questão da ECAP. Segundo, a definição quem será o sócio majoritário depois da arbitragem. Terceiro, tem a briga lá da ECAP com a Lenderhall. Então, para ter uma venda de um ativo que ainda é da ECAP, precisa passar pelo tribunal lá da Lenderhall. E vários advogados envolvidos nisso. Tem advogado do Vasco, tem advogado da ECAP, que hoje representa a 77, e tem a questão da Lenderhall e tem os advogados do Marinacks. Então, para que essa negociação ela seja concretizada, tem que alinhar tudo isso. Então, eu vou deixar bem claro aqui, vou falar de novo. Isso não é uma coisa que vai acontecer amanhã, isso não é uma coisa que vai acontecer mês que vem. Tem todo o caminho a se percorrer. O Marinacks sabe disso. O Marinacks tem o Edu Gaspar como principal articulador seu ali para conversar, o cara que já procurou o Pedrinho e tudo mais. Mas nesse momento a venda não está fechada. É bom deixar claro, porque quando as notícias surgem, algumas pessoas acham que já está fechado, que ele vai botar dinheiro no Vasco no meio da temporada. Não, só se ele fizer um acordo com o Pedrinho, que eu acho muito difícil que ele faça isso. Até porque é uma coisa que envolve justiça no meio. O Marinacks disse que quer algo muito grande no Brasil, algo representativo. É um cara que tem 22 bilhões de patrimônio. Para você ter uma ideia, o John Textor tem estipulado 5 bilhões. Ele tem 22 bilhões. É um cara que vive o futebol. Ele gosta disso. Por exemplo, lá na Grécia, inclusive traz a matéria aí do GE e também do Sky Sports,
quando os caras não estavam jogando bem, ele deu férias a todo mundo e colocou o time B para jogar. É um cara muito visceral, como gostam de dizer. Então, a questão dele é essa. Para que o Vasco e Marinacks estejam fechados, precisa viver todo esse trâmite burocrático. Eu acredito que para o meio do ano de 2025, aí sim a gente vai ter aí uma possível venda do Vasco. E óbvio, as negociações estão acontecendo, esperamos que o desfecho seja ideal. Lembrando sempre, o principal investimento do Vasco hoje é estrutura, o principal investimento do Vasco hoje é qualidade de trabalho, é setor de scout, é você ter uma boa equipe, uma equipe organizada, não é gastar tanto dinheiro só por gastar, é ter uma equipe organizada. Então acho que isso será os principais vertentes. Enquanto isso, estaremos com Pedrinho, Marcelo Santana e Felipe à frente do futebol do Vasco. Então, para deixar bem claro ao torcedor, a próxima janela ela será feita pelo Pedrinho. Isso não muda. Isso não muda. Então, isso que vai acontecer aí nos próximos dias, nos próximos meses, em relação à venda do Vasco da Gama. E aí, entramos em outro assunto de venda, né? Que esse daqui, a gente já fala desde do meio do ano que ele não deve continuar no Vasco em 2025. E a gente trazia aqui para vocês há algum tempo, enquanto se falava muito de John Textor, que a Fiorentina era um time interessado no Ryan. E as negociações devem avançar nos próximos dias. Os amigos do Atenção Vascaínos trouxeram aí uma informação bem importante sobre essa questão do Ryan, que é o seguinte: o Ryan deve jogar, muito provavelmente, o Sul-Americano Sub-20. Isso deve acontecer. E aí, depois disso, vai acontecer algo próximo ao que aconteceu com o Peck e com o Marlon Gomes. Quem lembra, jogaram Sul-Americano e depois foram negociados, nem sequer voltaram ao Vasco. Isso é muito provável que aconteça com o Ryan. A Fiorentina tem um interesse de contratar o jogador desde o meio do ano. E o Ryan também tem interesse de jogar na Europa juntamente com seu staff. Segundo a galera da Atenção Vascaínos, a negociação deve mesmo acontecer e a transação sendo confirmada após o final do Sul-Americano. O Vasco vê com bons olhos uma venda para a Fiorentina. O staff do Ryan vê com bons olhos uma entrada no futebol italiano, mas eu vou dizer uma coisa pro Ryan, viu? É um futebol físico. Vai ter que se desdobrar aí para poder fazer aí um bom início de temporada na Fiorentina e uma entrada na Europa. Não é fácil jogar no futebol europeu. Pedro que o diga, entre outros jogadores que foram aí para a Fiorentina e não conseguiram render, né? Então, o Arthur Cabral é um cara que muito físico e conseguiu render lá no Fiorentina. Então tem que ter muito cuidado aí ao entrar no futebol europeu. E a Fiorentina já sabe que menos de 12 milhões de euros não terá uma venda do Vasco. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Curte, compartilha bastante. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só chamar nas redes sociais do Comenta Léo, nos comentários aqui. E é isso. Aquele abraço, tamo junto, saudações vascaínas e valeu.